Joel Matos, sou professor na escola João Friasa, tá? Já dei aula para você, faço parte aí do cursinho aí há alguns anos, desde o começo, aliás, tá? E hoje vou dar aula para vocês aí, ter um bate-papo, beleza? A Poli tinha colocado aí sociologia, tá? Então, já que ela colocou sociologia, eu vou. Só que eu tinha feito filosofia, mas vamos aí. Começaremos aí pela filosofia antiga. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer uma enquete rapidinho. Vou deixar vocês escolherem aí entre filosofia antiga e sociologia. Escolhe aí. Filosofia antiga será patrística e sociologia será a história dos partidos políticos no Brasil. Ai, Joelson. Manda aí, galerinha. Na verdade, é só filosofia toda a vida. Filosofia, né? Então vamos para filosofia, então. Para Beleza? eu chorar de emoção aqui na aula. Então, então estamos aqui a filosofia antiga, chamada mítica, né, que começa aí com Homero, na verdade são 7 poetas gregos, só que normalmente se estudam 2 no Brasil, né, que é Homero e Hesíodo. Homero conta lá as 2 obras lá, Ilíada e Odisseia, e Hesíodo fala sobre a teogonia, né, o nascimento dos deuses. Depois, como eu já tinha dado essa aula lá no cursinho presencial, depois vem aí os pré-socráticos, tem um rompimento, né, entre o mito e a razão. Então, esse rompimento ele vai se dando aos poucos, né, mas ele se concretiza, podemos dizer, não se concretiza totalmente. Aí depois chega Sócrates, aí a filosofia ela toma, enquanto no mito você tinha uma narrativa que explicava a origem por meio dos deuses, né? E nos pré-socráticos esse nome não é eles que se dão, tá? Esse não é eles que se autodenominam, os pré-socráticos vão ser chamados assim a partir do século 17 para 18, são os alemães que colocam esses nomes neles. Colocam esses nomes por causa da temática de, do seu conhecimento, então estão preocupados não mais com os deuses, mas o princípio que faz com que todas as coisas sejam aquilo que elas são. Beleza? Mais tarde, essa filosofia vai ser rompida, né? Vai ser substituída. Né? Começa aí com Sócrates. Tá? Sócrates existiu, não é uma figura presa, não é uma figura criada, ele de fato existiu, há comprovações históricas. Né? A mais comum dela é a partir dos diálogos de Platão. Né? Então você tem os diálogos de Platão novo e os diálogos de Platão velho. Né? E a partir desses diálogos é possível aí comprovar a existência de Sócrates, não só por isso também, mas também por aquilo que foi deixado pela historiografia. Né? E a partir daí, a temática da filosofia muda, vira uma filosofia antropológica, né? Então, é uma filosofia voltada para as questões humanas. Então, o que são questões humanas? Né? São questões, né, do que é justiça, o que é beleza, o que é conhecimento. Tudo isso é preocupação humana. Né? Já não está mais preocupado quem é Deus ou deixou de ser Deus. Né? A preocupação aí é a humanidade. Então, é uma filosofia antropológica. Né? Depois aí vem o Platão. O Platão, ele, ao contrário do Sócrates, ele vai fazer uma divisão, né? Embora ele utilize o Sócrates
como o seu personagem preferido, né? O Platão ele vai utilizar uma filosofia dualista, do qual ele separa aí o homem, o mundo em duas partes, né? Por isso que é conhecido aí mundo platônico, né? O mundo perfeito, onde reina as ideias, e o mundo mutável, onde reina a, as transformações. Aí você tem um interessante nisso, porque Platão ele tenta reunir dois conceitos, né? O conceito de imutabilidade de Parmênides e o conceito de mutabilidade de Heráclito, né? Então aí já muda totalmente. Então não tem mais essa separação. O que é imutável é divino, o que é mutável é humano. Isso vai permear durante muitos muito muito tempo, vai permear todo o pensamento ocidental, né? A partir disso, aí vem Aristóteles. Platão vai ter né? Lembrando que o Sócrates não só tem o Platão de discípulo, ele tem outros, né? Só que Platão fica famoso por um motivo simples, né? Por causa, sobretudo, do cristianismo. O cristianismo vai beber muito em Platão, né? E por isso que se tem muito sobre Platão. O Aristóteles, ao contrário do Platão, ele não está preocupado com as ideias, né? Até a gente brinca que se pensarmos Platão, Platão seria um matemático. O que um matemático se preocupa? Com conceitos, fórmulas, né? E aí, se a gente for, né? Porque Sócrates não escreve nada, né? Não é porque Sócrates não sabia escrever ou não, era porque Sócrates tinha uma ideia muito simples. Toda vez que ele escreve, toda vez que eu escrevo sobre algo, eu coloco a minha visão sobre esse algo. E quando é a minha visão, então a minha visão ela ainda é mascarada porque ela é imutável. Agora, o máximo que eu posso chegar sobre aquilo que eu escrevo é uma ideia. Já que quando eu falo em justiça, por exemplo, que é um conceito humano, eu tenho apenas uma ideia de justiça. Então, Sócrates aí fala, não vou escrever sobre justiça porque o que eu tenho sobre justiça é uma ideia de justiça, mas não é a justiça em si, porque a justiça em si é um ser. Tá? Da mesma forma que a beleza, né? Para isso, os gregos tinham até um deus para isso, que era o deus Apolo. O que é a beleza? A beleza é algo que não tem forma. Apolo é sem polaridade. Aquilo que tem forma não pode ser belo, porque aquilo que tem forma tem limites. Aquilo que tem na forma no sentido da beleza, ela é limitada apenas por uma visão. Tanto que a beleza na história ela muda de acordo com a visão de seu tempo, né? Hoje a ideia de beleza, esteticamente falando, é o magro, é o que se cuida. Na Idade Média era o gordinho, o que comia. Então, de acordo com a necessidade, a beleza também muda, tá? Na minha terra, por exemplo, né, Darcy Ribeiro brinca com isso, no Nordeste, a visão do nordestino é uma visão gloriosa. Né? O que é a visão gloriosa? Tudo é grande. Então, a beleza para o nordestino é a gordinha, é ter carne para apertar, né? E enquanto para o paulista é a visão glamurosa. O que é a visão glamurosa? É uma visão quanto menos chamativa, melhor. Né? É uma visão muito influenciada pela visão europeia, uma visão chamativa demais, é uma visão seca, é uma visão sem tudo é contraído, né? Então a beleza ela vai variar muito de cultura, então não existe um padrão, então é um conceito. Depois do Platão, e aí ele vai escrever em forma de diálogos, né? Esse diálogo, por quê? Porque Platão é didático, né?
Tanto que... E aí vem o Aristóteles. O Aristóteles seria, hoje, um biólogo, né? Alguém que se preocupa com as estruturas, o porquê que aquilo é aquilo, né? Qual a finalidade daquilo, né? Embora o termo biólogo vai ser criado a partir aí do século XVI, a biologia vai surgir como ciência mesmo a partir do século XVIII, XVII para XVIII, embora com sérias críticas com o nome de biologia, né? Porque bios é vida em grego, né? Já que a biologia se preocupa com tudo que é relacionado à vida, né? E o outro conceito que o grego tem para a vida como é o nome? Zoé. Então, o grego tinha essa divisão muito, muito clara. E aí o Aristóteles está se preocupado com a estrutura, então ele busca sistematizar todo o conhecimento, né? Quem é da área de TI, por exemplo, se você pegar a estrutura de como está organizado os seres, os seres, né? E aí vai demorar um tempo, né, para que isso seja bem organizado, é a mesma estrutura, por exemplo, de que mexe com TI. Então, todo TI ele trabalha com linguagem, e essa linguagem elas são estruturadas, assim como os seres, assim como os seres. Então, a, a, a fauna tem uma estrutura, os mamíferos têm uma estrutura, então é tudo estruturado. E essas estruturas se comunicam, tá? Embora cada uma tenha sua própria linguagem, beleza? E aí a filosofia ela passa a ter uma visão é, epistêmica, né? Que é a palavra grega paciência. Então, beleza. E os outros discípulos de Sócrates, né? Tem um que vale a pena falar. Na verdade, ele nem fica tão famoso, mas do discípulo dele fica, que é um cara chamado Diógenes, que era conhecido como a filosofia de cão, porque era uma filosofia que ele faz uma crítica muito grande ao Platão, tá? Porque para ele o Platão ele deturpou a filosofia porque a filosofia ficou uma coisa elitizada. Só podia ter acesso à filosofia quem podia pagar. Isso parece muito conosco hoje, porque só tem acesso ao conhecimento de fato quem pode pagar. Sendo que o conhecimento deveria ser comum a todos os homens, né? Assim como Prometeu pensou ao dar o fogo a eles, né? Embora aí devemos levar em consideração que o grego ele tinha muito claro que a, a ordem estava na diferença e não na igualdade. Beleza? Quando ele fala em diferença, ninguém é igual. Tá? Essa ideia de igualdade também é criada. Mas beleza. E o Diógenes, né? Ele faz uma crítica séria a isso, primeiro porque, né, a filosofia não ficou acessível. Tanto que um dos passatempos preferidos dele era perturbar o Platão. Um dia o Platão estava falando, explicando o que era o homem, e ele falando que o homem era uma galinha sem pena. E o Diógenes foi lá, pegou uma galinha sem pena e jogou. Né? Platão, teu homem. Aí Platão mudou o conceito. Platão vai falar assim, não, então o homem é uma galinha sem pena e com unhas largas. Então mudou, né? Mas o Platão respeitava o Diógenes porque ele falava que o Diógenes era um Sócrates que enlouqueceu. Ele chamava o Diógenes Sócrates que enlouqueceu. E interessante que nessa mudança aí, todos esses filósofos que eu citei até agora defendiam a escravidão. Isso é importante. Todos, 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 todos. Exceto Diógenes. E porque ele, ele fala, não, né? Ironicamente, ele vai ser vendido como escravo. Ele vai ser vendido como escravo. E ele é malandro. Todo cão de rua é malandro. Tá? Então ele sabe onde leva a pancada e onde não leva. E, quando ele estava sendo transportado pelos piratas, ele falou para os caras, assim, olha, vocês humanos são meio retardados. Por quê? Se você cria uma galinha para vender, um porco para vender, você cuida, você alimenta bem, porque esse porco, essa galinha,
tem que ser bem visto por quem quer comprar. Por que o homem, que é as mais nobres da criatura, quando é escravizado, tem uma vida desgraçada? E aí os piratas repensam suas atitudes e cuidam bem de Diógenes. E o mais engraçado é quando ele vai ser vendido, né? Que era comum quando um escravo fosse vendido, o comprador perguntasse para ele assim, olha, o que você sabe fazer de bom? Eu falo, é tipo como você vai fazer uma entrevista de emprego, o cara vai dizer, ó, o que você sabe fazer? Ah, eu sou bom em comunicação, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Eu já falo assim, ó, minha, minha maior qualidade é governar homens. O cara fica assim, caramba, como assim? Ele falou assim, ó, aí ele olhou o cara mais bem vestido que tinha lá e falou assim, me compre que eu quero governar você. E o cara compra ele. E esse cara fica tão encantado com a inteligência do Diógenes que coloca ele pela educação do filho dele. E o filho dele, por ironia do destino, vai ser mestre de um cara que vai criar uma escola chamada estoicismo. Então tá tudo interligado, né? E o Diógenes, ele tem algumas façanhas. Estou citando ele porque vale a pena. O Diógenes, o Alexandre o Grande veio falar do Diógenes. E o Diógenes, um dia ele está diante de uma montoeira de ossos. E aí o Alexandre o Grande pergunta para ele bem assim, olha, o que você está fazendo aí? E o Diógenes dá uma resposta muito simples, né? Embora quem respondesse desse jeito para Alexandre morreria, mas o Diógenes não está nem aí para isso. Ele fala assim, olha, eu estou olhando nos ossos e tentando diferenciar os ossos do seu pai e os ossos de um escravo. Aí pronto, o Alexandre Grande ficou meio desconcertado. E aí, para terminar do Diógenes, ir para outra parte, um dia o Diógenes falava assim, olha, quando eu morrer, me coloque no meio do mato para alimentar os lobos. Aí o cara, mas Diógenes, mas isso não pode. Eu falei, então me coloca no meio do mato lá com o cajado na mão. Mas o cara falou, não, você vai estar morto, então não me importo. Depois de morto não tem mudança nenhuma. Qualquer mudança tem que ser feita em vida. Tá? Beleza. Aí, essa primeira parte chamada de escola helenística vai ser, não só essa, mas vai ter outras, como o ceticismo, que vai negar que o homem seja capaz de conhecer alguma coisa, né, profundamente ou plenamente. Então, essas escolas elas vão ter vai ser chamada de escola helenísticas e elas vão mudar as perspectivas, que aí vai ter uma coisa que não estava, né? Por exemplo, na filosofia de Platão, na filosofia de Sócrates, na filosofia de Aristóteles, que é a ideia de felicidade, né? Uma outra escola que se destaca nesse momento aí é, no caso o estoicismo, que pregava a ideia é, de atraxia, né? A sua alma não deve ser perturbada por nada. E aí destacamos três caras, né? Um é o imperador Marco Aurélio, que teve um filho fila da mãe chamado Cômodos. O Marco Aurélio também, ele, por mais que ele fosse uma pessoa super inteligente, ele não fez nada. Né? Na verdade, ele até permitiu perseguição aos cristãos, né? E o outro, Sêneca, né? Que vai ser convidado a se matar. E o outro grande aí é o Cícero, né? O Cícero em grego, ou em latim. Beleza. Então você tinha aí um mundo que começou a se preocupar com um negócio chamado felicidade, né? Só que não tinha uma resposta. Não tinha uma resposta, né? Pro estoico, o cara para ser feliz ele tem que ser indiferente, né? Alegrias e tristezas elas vão vir na vida, só que elas tudo passa. Você não deve se perturbar, por exemplo, diante da morte de um ente querido. Como também você não deve se perturbar diante da alegria de um ente querido, porque tudo é passageiro, né? Isso vai ser depois utilizado pelos cristãos, sobretudo Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe e nada te espante, né? Isso vai permear os primeiros cristãos, primeiro porque o que o cristão buscava aí? Um estado de que nada perturbasse ele, né? Depois a gente vai chegar mais por isso.